Vamos lá, então. Como eu estava falando para vocês, vou voltar aqui na imagem para a gente ver. Não sei se vocês conseguem notar nessa imagem, essa porçãozinha aqui, ó. Tem umas células amarelas, todas estranhas aqui, vocês estão vendo? Sim? Quem tá vendo, fala sim. Sim. E o nome dela aqui é célula intercalada, certo? E aqui nós temos outras células, que são as células principais. Então, temos células principais e células intercaladas. O que cada uma dessas células faz? Então, a gente fala para aqui fala para gente que nós temos uma porção final do túbulo distal e do túbulo coletor cortical que tem a presença de duas células. Uma, células principais que reabsorvem sódio e água da luz e secretam íons de potássio à luz. Então, vamos ver aqui quem está reabsorvendo sódio e água e secretando potássio, células principais. E aqui temos as células intercaladas. Então, as células intercaladas, elas estão reabsorvendo potássio e secretando íons de hidrogênio à luz tubular, tá bom? Secretando íons de hidrogênio e reabsorvendo potássio, que é exatamente o contrário do que a outra faz com o potássio, tá bom? Sim. Falam que sim. Olha aqui, célula intercalada, secretando potássio e células intercaladas absorvendo potássio e células principais secretando. Sérgio, seu microfone tá ligado. Sérgio? Vou tentar mutar ele aqui. Ai, mutou. Então, células principais, sódio e água, e estão secretando potássio. E as outras estão reabsorvendo potássio e secretando hidrogênio. Por que é importante a gente saber isso? Porque existem dois tipos de diuréticos. Um tipo de diurético que a gente chama de antagonista da aldosterona. Quem seriam os antagonistas da aldosterona? Vai, Amanda. Tá escrito aqui embaixo. Espironolactona e plerenona. Nossa, que nome! Isso. Quase todos têm nona no nome. Por quê? Nona. Lembrar aldosterona. E temos os bloqueantes dos canais de sódio, que seriam a amilorida e o triamtereno. Então, o triamtereno e a amilorida, eles estão bloqueando os canais de sódio. Então, ele impede com que as células principais façam o quê? Reabsorvam sódio. Bloqueantes dos canais de sódio impedem com que ela reabsorva sódio. Já os antagonistas da aldosterona, eles impedem, primeiro, que a aldosterona funcione. Como que a aldosterona funcionava? Vamos lá, aula de endócrino. Mineralocorticoide que fazia o quê? Absorvia o sódio e a água. Lembra que a aldosterona fazia isso? Reabsorção de sódio e água. E eu falei para vocês que a aldosterona fazia o quê? Ela secretava potássio. Vocês não lembram disso? A aldosterona reabsorve sódio e água e secreta potássio. Então, os diuréticos que têm o nome de antagonistas da aldosterona também podem ser chamadas de, como eu falei na aula de endócrino,
diuréticos poupadores de potássio, porque eles impedem com que a aldosterona faça a troca, certo? Que ela impede com que ela secrete o potássio, tudo bem? Então, ela vai funcionar, esses diuréticos vão funcionar, um bloqueando o canal de sódio e o outro bloqueando a aldosterona. Então, são os famosos diuréticos poupadores de potássio, ok? Ok, obrigada. Continuando, o que então os nossos túbulos distais na porção final, os túbulos coletores fazem? Em resumo, eles fazem a secreção de hidrogênio e de potássio, ele absorve sódio, ele tem a bomba sódio-potássio ATPase, que basicamente funciona com a aldosterona, e como eu falei para vocês, a aldosterona reabsorve sódio, levando uma reabsorção de água, e isso faz com que a nossa urina se concentre e faz também com que haja uma secreção, ela secreta o potássio. E o ADH, que eu falei para vocês, também na aula de endócrino, ele diretamente atua na absorção, na reabsorção de água. Tudo bem? Tudo bem. E o conduto coletor medular faz o quê? Eles reabsorvem menos de 10% da água e do sódio filtrados e eles desempenham um papel final de controle, de determinação da eliminação de água e soluto. Como eles fazem isso? Através de células epiteliais que têm uma grande superfície lisa, porém um número relativamente pequeno de mitocôndrias. Então, olha a diferença dessas células aqui para que nós já vimos antes. Lembra que eram umas células grandonas, que a luz era pequenininha? Aqui no nosso conduto medular, ele vai ser o responsável, o grande responsável da eliminação de água e solutos, da regulação disso no final. Por quê? Porque aqui também atua a nossa hormona antidiurética. Então, se a hormona antidiurética atua, ele reabsorve água. Se não atua, ele não reabsorve água. Tudo bem? Além disso, ele reabsorve sódio e cloro, ele reabsorve ureia, que é o que controla também a osmolaridade da nossa urina, e também reabsorve o HCO3 e secreta hidrogênio. Aqui nós temos novamente as partes para quem ainda não entendeu e quiser entender, e vamos falar rapidamente sobre formação da urina. Tudo bem? Todo mundo ok? Espera aí, então, que eu vou fazer um pause aqui. Tá bom? Formação de urina. Como nós temos a formação da nossa urina propriamente dita como urina? O que acontece primeiro? Essa urina, antes de ser urina, ela se chama ultrafiltrado ou filtrado. Ela começa lá no glomérulo com o filtrado glomerular e, posteriormente, ela vai ser produto de reabsorção, ou seja, tudo que vai ser tirado desse filtrado e vai ser também um resultado de tudo que vai ser secretado, ou seja, tudo que vai ser acrescentado. Então, como que a urina vai se formar? Vai ser filtrado glomerular mais tudo que é secretado menos tudo que é absorvido. Faz sentido? Faz sentido, gente? Oi, gente. Faz sentido? É porque tem que ficar ligando o microfone, aí atrapalha. Voltei agora. Do ventilador. Tá bom, então como que a gente faz essa formação? Como que a gente faz a urina propriamente dita? Ela é o resultado do filtrado glomerular. Filtrado glomerular que era feito como? Alguém para me dizer como era feito o filtrado glomerular? O que era o filtrado glomerular, gente? O filtrado é o resultado do trabalho do glomérulo. Isso. E como que o glomérulo trabalhava?
Agora, doutor. Vamos lá. Filtrado glomerular, o que que era? Era todo aquele líquido que saía, que passava pelas membranas. Quais eram as membranas do glomérulo? Oi? Epitelial, endotelial. As três membranas ali? As três Endotelial, membranas. Basal, endotelial. Na ordem, vamos na sequência. Quem é a primeira? endotelial, Endotélio. Depois do endotélio, quem que vem? basal Membrana basal e depois? o podocitos. Os podocitos, ou células epiteliais. Os podocitos. Então, o filtrado glomerular é a resposta, é o final da pressão que faz com que esse líquido passe para fora. Então, é o líquido que passa por essas três membranas, cai onde? Cápsula de Bowman e depois passa por toda a rede de túbulos, certo? Então, filtrado glomerular mais tudo que é secretado. Quem era secretado? O que vinha do capilar e entrava dentro do túbulo. Então, tinha hidrogênio. Quem mais tinha? Quem mais era secretado, gente? Lá no túbulo proximal, quem era secretado? Além do hidrogênio. As toxinas, os fármacos, certo? Os ácidos orgânicos, as bases orgânicas. Então, tudo isso era secretado. Lembra? Então, urina vai ser filtrado glomerular mais secreção menos tudo que foi absorvido. Quem que é reabsorvido, gente? Sódio, potássio, cloro, cálcio, magnésio, água também, HCO3, ureia, quem mais? Glicose, aminoácidos. Então, a urina vai ser essa resposta, vai ser filtrado glomerular, mais tudo que é secretado, menos tudo que é absorvido. E isso é o resultado final da urina. Faz sentido para vocês? Sim, faz. Então, tá bom. Quando a gente fala do filtrado glomerular, a gente diz que ele é mais ou menos 20% do fluxo plasmático renal. O que significa isso? O que é 20% do fluxo plasmático renal? Quanto que nós falamos que era o fluxo, o gasto cardíaco? 20% é renal. De 22% a 25%, lembra? 20%. Que dava mais ou menos 1 litro e 100 ml por minuto. Lembram disso? 20% disso dá quanto? 202 ml. 210. Não, 202. Imaginando, não, 220 ml. Imaginando. 200 e poucos ml. Tudo bem. Imaginando desses 200 e poucos ml, a quantidade que vai ser só fluxo plasmático, que vai ser só plasma, vai ter que ser subtraído com a quantidade de hemácias que vai passar por ali, com a quantidade de outras porções do sangue que vão passar por ali. Então, a gente tem, anotem esse número, que o fluxo, o filtrado glomerular é igual a 20% do fluxo plasmático renal. Anotaram? Esse valor, esses 20% do fluxo sanguíneo, do fluxo plasmático renal, vai ser aproximadamente 125 ml por minuto, o que daria mais ou menos 1.801 por dia. Então, imaginem o tanto de filtrado glomerular que está passando, certo? 1.801 por dia, tá bom?
Agora, ele traz para a gente que existe uma porção que se chama fração do fluxo plasmático renal que se filtra é de aproximadamente 0,2%. Isso significa que vai ser esses 20% do plasma que vai ser vai ser filtrado glomerular. Então, daí que vem a quantidade de filtrado glomerular que a gente tem. 0,2 do fluxo, da fração do fluxo plasmático. O que a gente tem de fórmula aqui? A gente tem que existe uma fração de filtração que é igual a filtrado glomerular dividido pelo fluxo plasmático renal. Por que que existe isso? Para a gente saber de quanto é o filtrado glomerular. Para que funciona isso? O que me importa o meu filtrado glomerular? Como que eu uso o filtrado glomerular na minha prática? Alguém? Na prática Médica. clínica, Isso, clínica. é para ver o controle hídrico, a quantidade de excreção de urina excretada no dia. Então, e o que essa quantidade de urina excretada no dia significa para mim? Significa que se o teu rim está funcionando, se tem alguma lesão. Isso, exatamente, essa é a resposta. Então, para que eu uso filtrado glomerular? Ou para que eu uso índice de filtrado glomerular, especificamente? Para saber se o meu rim está funcionando. O meu rim tem que filtrar, tem que ter como filtrado glomerular 20% do meu fluxo plasmático renal. As minhas nefronas, o meu glomérulo, tem que funcionar perfeitamente. Se eu tenho um índice de filtrado glomerular menor, significa o que, Toledo? É sinal que eu tenho uma injúria renal, ou uma lesão renal. Ou seja... Muito bem. Aqui fala pra gente que essa elevada filtração, o motivo por que a gente tem esse filtrado glomerular tão alto, de 125 ml por minuto, é basicamente porque o nosso endotélio capilar, aquele endotélio que eu mostrei para vocês, ele tem fenestras. Então, ele tem buraquinhos que a gente chama de fenestrações. Por ele ter fenestrações maiores do que em outros endotélios, isso facilita o quê? O que facilita? A passagem das substâncias, certo? Certo. E fala pra gente também que essas células do endotélio, elas têm carga negativa. E essas cargas negativas, adivinha o que elas fazem? Elas evitam com que moléculas de também cargas negativas passem. E quem são essas moléculas? Vai, gente, tá no slide. O cloro, principalmente. Não. É carga. Opa! Moléculas maiores. Não? Ah, as proteínas. As proteínas, elas evitam que as proteínas passem. Então, aqui a gente tem a nossa primeira barreira às proteínas, tudo bem? Por isso que eu falei para vocês, proteinúria significava o quê? Injúria renal, uma lesão Injúria glomerular. renal. Muito bem, exatamente. Existe também, como eu falei para vocês, a segunda camada, que é a membrana basal. A membrana basal é formada de quê? Ela é formada de colágeno, de uma rede de colágeno e de fibrilhas proteoglucanas, que têm espaços através dos quais se podem filtrar grandes quantidades de água insoluta. Então, essa membrana, ela tem uma rede de colágeno e fibrinas proteoglucanas, porém, esse espaço, essa composição dela, permite a passagem de água e solutos. Então, ela é um tipo de filtro, porém ela é um filtro relativamente permeável. E também essa membrana basal evita com muita eficácia a passagem das proteínas plasmáticas, por quê? Porque elas têm também cargas elétricas negativas dos proteoglucanos. Então eu tenho a minha segunda barreira contra quem? Vamos. Contra quem? Fala que a gente Contra a saída lembra. de proteínas.
contra a filtração, a saída das proteínas. Por isso que a gente não tem proteína na urina, se tá tudo normal. Tudo bem? Vocês vão lembrar disso, né? Conto com vocês. Aham. Então, eu falei para vocês que a urina era resultado de quê? Filtrado glomerular mais a secreção menos a reabsorção, não foi? Sim ou não? Sim. 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 Aqui está ela escrito. Vai ser a soma desses processos. Filtração glomerular, o FG, filtrado glomerular, mais a reabsorção da substância dos túbulos para o sangue, mais a secreção de substâncias do sangue para o túbulo. Faz sentido? Faz Aham. sentido. O que a gente precisa saber? Quando a gente pergunta, quando a gente quer saber qual é o tempo para a formação dessa urina e para a excreção dela, a gente usa o nome de velocidade de excreção urinária. Faz sentido, né? Porque eu quero saber em quanto tempo esse filtrado glomerular mais a secreção menos a reabsorção vai sair do meu corpo. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. Então, as estruturas, os componentes em jogo são filtrado glomerular, reabsorção e secreção. A velocidade de filtração, ela é positiva. Então, quanto mais rápida, mais rápido vai ser essa excreção, certo? Aham. A velocidade de reabsorção, ela é negativa. Por que ela é negativa? Porque ela vai diminuir, ela vai subtrair ela vai subtrair Do filtrado do glomerular. É filtro. basicamente O tempo. isso, Uhum. é basicamente, ela é o que deixa mais lerdo essa passagem do filtrado, porque ela precisa reabsorver essas substâncias. Então, eu vou fazer velocidade de filtração menos velocidade de reabsorção, mais velocidade de secreção, tudo bem? E isso dá para mim velocidade de excreção urinária. Então, tá bom. Vocês entenderam? Tá entendido. Basicamente, o que fala aqui é o mesmo que nós falamos até o momento. Eu vou disponibilizar para vocês. E essa imagem, basicamente, ela resume isso que eu estou falando para vocês. Então, vocês podem ver aqui a arteríola aferente, rede de capilar, glomerular, arteríola eferente, capilares peritubulares e veia renal. Quem estaria mais para cá? Vocês que lembram da aula de antes. Quem seria antes da aferente? Antes da ferente, a arteríola intra... Artéria? Artéria interglobulina? Globulilhar. Muito bem. Globulilhar. Mas Interglobulilhar. globulina tá bom, Globulilhar. né, doutor? Globulilhar, tá. Lobulilhar. De lóbulo. De lobulíleo. Então, é interlobulilhar. Interlobulilhar. Isso, Show. pode falar assim, não tem problema não. O que tem um monte de L. E antes disso, quem era? Uma que era arqueada ou em forma de arco. Artéria arqueada. Arcuata ou arci, em forma de arco, arciforme, lembra? Não é arqueada, é arciforme ou arcuata. Antes da arcuata, quem que era? A segmentada? Não, né? Não. Tem uma outra inter aí. Preciso rever a anatomia. Interlobular. Agora E antes da interlobular? A segmentada. Agora vem a segmentada. E antes? A artéria renal. Artéria renal, muito bem. Então, passamos tudo isso. Temos a arteríola aferente aqui, eferente, a rede capilar, né? Eferente e os capilares peritubulares. Basicamente... E antes dela, a artéria...
Pode falar. Antes dela é a artéria cava abdominal, porção abdominal? É Que isso, você né? acha? Ela dá origem, da cava abdominal, ela dá origem Tem certeza que é da cava? Tem, né, doutora, não é? Sim. Uhum. Ela sai, desce a cava e já sai a ramificação. Vou deixar você olhar essa, tá? Tá bom. Pra depois. Pra Não é a depois. cava. Não é cava? O número 1 aqui vai ser o quê? O que que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo a filtração da rede de glomérulo para cápsula de Bowman. Então, o que que vai ser isso? O filtrado glomerular. Então, essa vai ser a filtração. O processo número 2, ele está saindo da luz do túbulo para dentro do meu capilar. Então, vai ser o quê? Todo mundo. Reabsorção. Vai, Amanda. Reabsorção. Todo mundo. Reabsorção. Muito bem. Ai, meu Deus, passei. O 3 está saindo do capilar e está indo para dentro do túbulo. Então, é o quê? Excreção. É o quê? Secreção. Secreção. Do capilar para o túbulo. Secreção. E o número 4 aqui seria depois que passou toda a rede de túbulo, que passou lá do conduto coletor, que passou pela papila, cálice menor, cálice maior, pelve renal e está entrando no ureter. Então, a gente vai ter a excreção, tudo bem? Tá passando para fora, tá sendo jogado para fora. Então, qual que é a fórmula disso? A gente não precisa nem pensar muito para responder, né? Excreção vai ser igual filtração menos reabsorção mais secreção. Tudo bem? É isso que a gente está falando até agora. É fácil, né? Para decorar é difícil, para entender é fácil. Aqui tem a mesma coisa. Número 1, 2, 3 e o quarto seria a excreção. Filtração, reabsorção, secreção de distintas substâncias. Aqui a gente vai deixar para a próxima aula para falar de cada substância e a gente vai já entrar nas patologias, tudo bem? Mas é só para comentar com vocês que existem diferentes substâncias que vão fazer diferentes caminhos. Quais seriam os caminhos? Uma vai ser filtrada, vai ser reabsorvida e não vai ser excretada, ou pode ser reabsorvida e excretada parcialmente. Outra pode não ser filtrada, mas ser secretada. Pode ter uma que é filtrada, não é reabsorvida nem secretada, então vai embora. Então, basicamente, a gente vai falar sobre cada um dos tipos que nós falamos dos principais e como cada uma se comporta ali dentro. Vocês podem ver que existe alguma que só se filtra, outra que se filtra e se reabsorve parcialmente, outra que filtra e se reabsorve completamente, outra que se filtra ou que se secreta. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Vamos deixar isso aqui para a nossa próxima aula, incluindo essa linda fórmula chamada pressão de filtração neta, tá bom? Se vocês quiserem ir adiantando estudando, vocês vão deixar uma professora muito feliz. E função renal, a gente também vai falar na próxima aula, tá bom? A cara da Amanda. Doutor, esse material tu já vai passar para disponibilizar, não? Vou disponibilizar, sabe quando? Depois que acabar a aula. Não. Depois finalizar o assunto. Depois da atividade. Porque senão vocês copiam e colam do material de apoio. E eu não gosto. Não, né? Não, eu não faço isso. Prof. Absurdo. O pincel do Google. Vamos fazer atividade online, doutor? Como está Oral, fazendo ali? agora. Então vai valer. Tá, vamos lá.